Jogo de Cintura. Olá, começa agora mais um Jogo de Cintura, na companhia delas, as maravilhosas, a nossa seleção do jogo. Vamos lá para a escalação. Aline Rosa, Daniela Minello, Débora Evangelista e eu, Fabiana Sparrenberger. Na sua companhia e na companhia sempre aqui da nossa parceria comercial Inana. Seja seu próprio padrão de beleza, seja Inana. Clínica de Biomedicina Estética e Bioortomolecular, Royal Plaza Shopping completo para você. Ubra, nós transformamos sonhos em propósitos, nós fazemos Ubra. E eu vou chamar a apresentadora do Jogo de Cintura de hoje para falar da pauta. Atenção, close em Daniela Minello. Linda, linda. Com licença. O verdadeiro... Agora apareceu, estou cuidando aqui com a minha visão periférica. Obrigada, Fernandinho. O verdadeiro charme das pessoas reside nos seus traços de loucura. Isso quem afirma é o nosso filósofo francês, já falecido, Gilles Deleuze. Qual é o seu? O nosso? Dani, no caso eu, fica aqui trazendo essa oportunidade de nós falarmos sobre loucuras charmosas. É isso, gente. Tá, agora conta de onde surgiu essa pauta. Me deu uma vergonhinha agora. Então, gurias... Nossa, era num programa. Era num programa, exatamente. Que tu falou que esse é o charme que tem, que é o maior charme que tem nas pessoas. Tu falou. Loucura. Agora eu não me lembro qual era o contexto. Assim, ó. Que dia que foi, será, Débora, que ela deu show aqui? Deu alguma coisa. Naquele dia, tinha um dia do show. Um dia que ela tava fora da house. Inspirada. Tava fora da casinha. Não, inspirada. Agora como elogio, vamos dar inspirada é hoje, nas gravações de hoje. Mas naquele dia, ela tava... Lembra? Não, a Dani disse, não por causa do remédio, e a Fábio, mas vem um dia sem o remédio, e ela veio. Gente, era no dia que ela não tomou. Então, hoje eu vou dar um chá de elegância para dizer que não é o remédio que te deixa louca, e sim a tua autenticidade de assumir quem você é. Então, gurias, Gilles Deleuze, ele é um filósofo, era um filósofo francês, que os filósofos em si, eles têm uma... vamos dizer assim, eles aprofundam os seus pensamentos para além daquilo que as teorias comprovem algo. Eles colocam algo de si. E eu tive a oportunidade, quando eu entrei no doutorado aqui na UFSM, que eu fazia parte de um grupo, faço ainda a GPAEC, que é um grupo de estudos em arte, educação e cultura, que nós estudamos Deleuze. E Deleuze, ele migra entre a questão da filosofia e das artes. Ou seja, ele mais ou menos ele concretiza o seu pensamento com possibilidades artísticas. E quem de nós já não escutou em determinado momento da vida uma frase que ela é chavão, que diz assim, que de louco e... como é que é? Louco e não sei o que. Médico e louco, todo mundo tem um pouco. Ou seja, a gente tem receita para tudo e algumas pessoas ousam ter algumas características que não estão nem aí para o que venham a pensar dos seus comportamentos. E quando a gente fala não estão nem aí, não é pela questão do ridículo, mas sim pela autenticidade. Nós conversávamos no início do programa, antes de chegar as meninas, eu e a Aline, que ela ficou interessada, né, por essa pauta, mas é justamente uma linha tênue entre a falta de educação que tu podes falar o que tu bem pensa, entre a questão de tu falares aquilo que tu sente. E falar aquilo que tu sente... com propriedade e com palavras bem colocadas, demonstram a pessoa que tu és. Então, pensar sobre o charme das pessoas que trazem essa loucura, e a loucura não no sentido patológico, nós estamos aqui falando como educadores e como pessoas que degustam a filosofia e que degustam outros pensadores, mas é justamente para a gente pensar o quanto de loucura nós temos na nossa vida. O quanto de interessante a gente acha algumas pessoas e por que elas são interessantes. Que charme é esse que as tornam interessantes? É muito legal pensar que na nossa sociedade nós temos 90% da nossa sociedade são pessoas formatadas. São pessoas que pensam igual, pessoas que agem igual, que se expressam dentro daquilo que é a normalidade. Por quê? Porque nós somos seres formatados pela educação escolar que a gente tem, pelo sistema político, pelo sistema econômico e sociocultural. Resumindo, aquelas pessoas que ousam sair desta bolha da formatação
são as pessoas que, segundo Deleuze, são as consideradas charmosas, porque tem um algo de loucura nas suas ações, ou seja, elas se posicionam diante daquilo que elas pensam, sem... Olha a Débora se identificando. Eu sou altamente charmosa. Tu é charmosa, Com Débora. certeza. Então, só pra gente iniciar, claro que eu não sou uma exímia estudiosa de Deleuze, mas em cima da pauta que me chama a atenção, que essa pitada de loucura, ou seja, que migra entre a autenticidade e a coragem da gente se expressar sem medo do que o outro vem a nos julgar, que está esse charme. Aí eu acho que eu sou uma pessoa charmosa. Charmosa, Eu também sou, porque eu fico charmosa. pensando assim, ó, eu falo coisas, mas não que eu não peque muitas vezes sem querer ofender alguém, né? Mas eu consigo reconhecer, mas eu penso no que eu vou falar. Só que tem coisas que a gente não pensa que é da nossa personalidade, que sai espontaneamente. E é aí que, não vou me chamar de charmosa, mas eu tenho esse pingo de loucura que me permite eu falar o que eu sinto. Não o que eu penso escrachadamente sem respeitar o outro. Não, aí eu acho que é falta de educação, que a gente tem que saber se utilizar. Dosar, exatamente. Vocês são loucas e charmosas? Ou só charmosas ou só loucas? Não, mas São as duas. eu sempre digo assim, eu sou uma louca desvairada. Já falou várias vezes aqui. Várias vezes eu sou uma Ela louca. já falou. Eu já sou uma louca desvairada. Eu não tenho muito assim, e não é questão de filtro. Não é questão de filtro. Eu acho que eu consegui ser eu mesma e não precisar ser outra coisa para ninguém. Para agradar alguém. Não, para agradar a ninguém. Pode gostar de mim, pode não gostar, pode achar legal, pode não achar legal. A compreensão do outro, para mim, é muito importante, né, da outra pessoa, mas eu vou dizer aquilo que eu penso, da forma que eu acho que eu tenho que dizer, e vou fazer, e o pior não é dizer, é fazer aquilo que eu acho que tem que ser feito. E uma vez, conversando assim, eu fui e disse assim, olha, se eu achar que eu tenho que abrir aquela janela e que abrir aquela janela vai ser bom para o curso, na época era um curso de jeito, não espere que eu vá esperar autorização para abrir. A janela já estará aberta. Então, essas coisas assim, ó, é um quê de loucura. Porque normalmente tu fica dentro daquilo que, né, eu vou fazer aquilo que... Formato que nos cobram, né? A gente faz agindo em função do que o outro espera. Não, o que eu acho que eu consegui domar um pouco em mim foi de ser megalomaníaca. Tudo pra mim é grandioso. Eu gosto de coisas grandes. Se vão fazer, vamos fazer. Sabe? Se nós vamos subir o Morro da Antena, nós vamos subir o Morro da Antena. Não vamos fazer um camorrinho. Sabe? Nós vamos fazer uma coisa realmente que faça diferença. Agora mesmo, todos, né, olhando assim, o que fazia a professora Débora 2 dias na frente da Penitenciária Estadual de Santa Maria? Isso é um quê de loucura, meu? Mas um quê de loucura que está aivado em levar para um grupo um carinho, de fazer com que os meus alunos aprendam, sabe? Mas poderia ser feito de uma forma diferente. Eu poderia ter colocado nos slides bem bonito, coisa e tal, e apresentado aquele conteúdo para os alunos. Não, a minha forma louca e translocada de ser faz com que eu saia da tal da caixa. Então, às vezes, eu também preciso reconhecer que às vezes eu espero vamos pensar um pouquinho diferente e aquilo não vem. Mas aí eu sei, as pessoas não têm obrigação de pensar fora do esquadro que elas foram criadas, que elas foram concebidas e que elas se permitiram ser. Então eu não cobro, não cobro do outro. Mas de mim, eu cobro não me limitar. E quantas vezes os guris nos falaram assim, ó, eu escuto até de vocês, e acho um elogio, porque realmente, que louca, é louca. Tipo, ela pensa, ela sente e ela externaliza em ações. Sem pensar na consequência, né? E o que os filósofos, a chamada autenticidade, o que os filósofos chamam de loucura, é essa singularidade, é essa propriedade que as pessoas têm dentro da sua ousadia para expressarem o que sentem. E claro que se externaliza. Tem muitas coisas assim que às vezes a gente traz como uma ação ou como uma palavra que as pessoas não entendem. Por quê? Porque o nosso pensamento, se a gente fosse parar para pensar, para controlar o nosso pensamento, ele tece várias teias, né? A gente migra de um lado ao outro. E são esses canais que a gente vai tecendo relações
que nos levam a ter essa permissividade, né, da gente expressar em sentimentos, em ações, em obras de arte, o quanto a gente pensa e consegue externalizar. Tu sabes que eu externalizava muito mais do que eu tenho externalizado agora, porque eu notei com o tempo que o escutar das outras pessoas não tem um ouvido tão macio, porque às vezes a nossa intenção é só fazer o bem e a gente quer resolver logo, né? E às vezes a pessoa não está preparada para escutar o que tem que ser escutado. Então isso entra naquela dosagem que eu ainda estou tentando trabalhar, porque a gente tem que saber falar na hora certa o que vai dizer, se posicionar, porque tem certas situações que tu não pode atingir o limite do outro, porque tu vai estar sendo invasiva. Aí a gente tem que se frear, por mais que a intenção é fazer o bem, porque as pessoas não estão preparadas para escutar a verdade. Não estão. Às vezes nem querem escutar a verdade e querem ficar só enganadas com aquilo que criam na sua própria mente. E que interessante que é, gurias, quando a gente está num ciclo assim de amigos e que a pessoa, por mais que ela não, por exemplo, né, que ela não consuma arte, não consuma música, não consuma teatro, não consuma dança, artes visuais, galerias de arte, a gente vê pessoas que são abertas para receberem determinadas diálogos e que se interessam por aquilo e ampliam, né, suas formas, seus jeitos de pensar. Mas que difícil que é tu conversar com uma pessoa que tem um pensamento fechado e que nasceu naquela bolha e que continua pensando daquele jeito e que não considera. Olhem que mente brilhante tem essas pessoas que conseguem aliar todo e qualquer tipo de conhecimento às suas ações e os seus pensares cotidianos. Isso é muito legal, isso é crescer, evoluir. Isso, o conhecimento faz com que eu possa me movimentar de forma diversa. Muitas vezes a gente recebe um conhecimento, mas a gente não se apropria dele. A gente não se apropria, a gente não toma aquele conhecimento para si. Então eu aprendi, eu sei, mas eu não exercito. Quando a gente começa a exercitar formas de ser e experienciar como a gente vai notando alegrias e a gente vai se maravilhando conosco mesmo. Uma das coisas mais impressionantes que eu trabalho é a noção do espelho, né? É quando eu consigo realmente enxergar quem eu sou. E deixar as máscaras cair, né? Deixar quem é que eu sou, afinal de contas. E ser autêntico, eu acho que é uma das coisas mais libertadoras do mundo. Com certeza. Do mundo. Tu não tem que ficar fingindo se gosta, se não gosta, tu tem que respeitar. Em primeiro momento, tu respeita. Não gosta daquilo, tudo bem, mas respeita em primeiro momento. As ideias vão ser completamente divergentes uma da outra em determinado grupo, em determinadas situações. Talvez até deixe de andar, mas respeita a ideia do próximo, né? Não, eu lembro que eu fiz uma escolha um dia. Eu olhando assim, ó, a situação, né? E daí eu disse, mas olha, ninguém tem o direito de pegar uma pessoa, dobrá-la e colocar numa caixinha e pensar que ela vai ficar lá. E quando a gente aí, nossos telespectadores, nossos ouvintes que nos ouvem, que sigam conosco, quando a gente tem que pagar um alto preço para estar num ambiente, para estar num lugar, para ser aceito, e esse alto preço é a nossa própria anulação, tenha certeza que não vale a pena estar ali. Com certeza. Não vale a pena. Faço todas as minhas palavras. E se nós pensarmos, eu gosto muito aliás, eu recomendo isso para os alunos, né, e para os meus filhos. Toda vez que a gente aprende algo, eu gosto de tirar a prova. Não é desconfiar, mas é tu saberes de que chão vem essa pessoa falando sobre isso. E quando a gente fala, por exemplo, sobre um autor, que bom a gente ir atrás da sua vida e obra para saber que propriedade ele tem para falar sobre. E Deleuze, ele traz justamente essa comunhão que ele tinha com as obras de arte. E aí eu fiquei lembrando, gurias, que a filosofia, porque ele é um filósofo francês, mas que ele respeita e comunga de todas as áreas do conhecimento, mas principalmente das artes. A filosofia nada mais é do que a compreensão da vida e como tu te posiciona diante dela. Por que os conteúdos que tentam, na verdade, né, determinados governos, tirar do nicho chamado escola? Quais são? Os que nos fazem, o que nos promovem, os que nos promovem. O pensar livre e o se expressar, que são a literatura, as artes de um modo geral, a filosofia.
Por quê? Porque promove o teu jeito de pensar sobre a vida e agir com autenticidade sobre ela, materializando em pensamentos ou em ações, que daí entram as obras de arte. Então, e aí eu fiquei lembrando quando eu tive que ter uma ousadia muito grande. E eu falo isso com propriedade, gurias, porque foram... Imagina, tu chegar num patamar assim que tu estuda, e tu diz assim, o que eu vou fazer para ter algo de diferente em mim, Daniela? Eu tô cansada da escrita apenas pela escrita. Aquilo que o que é tu ler sobre determinados autores para te fazer uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado? É tu ler sobre eles, compreender o pensamento deles e tu dialogar e se posicionar. E quando tu te posiciona, tu tens que ter um mínimo de propriedade e autenticidade para te dizer assim, opa, eu também quero mudar o ensino a partir das minhas ações. E quando eu cheguei e propus para minha orientadora, a professora Marilda Oliveira de Oliveira, e juntamente com a professora Cláudia Bellocchio e o professor Odailson Bertê, que eu peguei grandes mestres da educação e das artes dentro da UFSM, eu disse assim, eu não quero apresentar a minha tese como as pessoas vêm apresentando com PowerPoint, lendo, falando sobre as teorias, eu quero dançar. Eles me receberam chorando com essa proposta, eles falaram assim, a gente confia em ti, tu vai dançar a tua tese. E eu dancei a minha tese. E quando a banca chegou para mim e me apontou dizendo que eles tinham lido o meu material por escrito, mas que compreenderam realmente a minha tese quando me viram apresentando, dançando. Ou seja, o corpo expressa, o corpo fala. E aí quando tem alguma criança que está lá dentro da sala de aula, esboçando com rabisco, ela não está desconcentrada, gente, ela está aprendendo e externalizando por símbolos. Por que tem crianças que enquanto o professor está falando, ela se movimenta, ela está externalizando pelo movimento corporal que ela está aprendendo. Só que, infelizmente, as nossas escolas, elas formatam. Eles acham que a gente aprende com o sentido da visão e da audição projetado para quem? Quem está no pedestal. O professor não é a figura central. Os alunos são a figura central. E no momento que descobrirem isso e eu chamar o intervalo, a gente vai claro, né? Ainda bem que ela respirou. Chama o intervalo, Fernandinho. Ai, 2 horas Fernandinho. que eu quero chamar o intervalo e não consigo. Agora que ela vai beber a água, dá pra gente chamar o intervalo. Já bebi no meio do programa. Estamos apresentando Jogo de Cintura. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém pra prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Voltamos a apresentar Jogo de Cintura. Jogo de Cintura de volta para falar sobre as nossas loucuras. Quais são as nossas loucuras que são nosso charme, né? Autenticidade, falamos muito aqui. Mas eu quero largar para a mesa uma pergunta
no seguinte sentido. Em que momentos na sua vida chega aquela expressão para vocês, aquela avaliação, que louca que tu é? Em que momento? Não, vamos agora deixar um pouquinho a filosofia de lá, tivemos uma aula de filosofia, né? Em que momentos que dizem para você, mas que louca, mas que louco que tu és? Em que momento? Quando a gente se expressa verdadeiramente. Ah, viu? Ela não consegue. Não, Na prática. Louca! Não, é. Obrigada. Muito Agora, obrigada. a maior louca Generosidade da acadêmica. turma. Obrigada, muito obrigada. Generosidade acadêmica. Muito obrigada. Que louca, Débora. Quando falam? Que louca, Débora? Ah, já muitas vezes, Fábio, meninas, já muitas vezes, principalmente, por exemplo, assim, ó, dentro dos cursos de Direito, quando tu traz a concretude do conteúdo, quando tu sai da reprodução do livro, quando tu coloca sai do exemplo dado para o exemplo vivenciado, que tu tira a academia daquilo que é usual, é uma loucura. Né? Então, assim, ó, colocar os alunos em situações de aprendizagem prática dentro da academia é uma loucura. Né? Tu imaginar que tu podes fazer diferente daquilo que sempre foi feito é uma loucura. Né? Então, eu já muitas vezes, assim, de dizer, mas e tem a necessidade disso? Né? A gente comentava num outro programa, né? Mas agora só porque dá direito ambiental vai ter que subir o Morro da Antena. Mas que loucura é essa? Fazer rapel com o aluno de direito, mas que loucura é essa? Né? Que louca, Aline! Que louca, Aline! Olha, quando eu tirei as 2 toneladas de lixo do Cadena, mas pra quê? Num domingo, num sábado de tarde, com aquele calorão, tu vai pro Cadena tirar lixo? Mas tu só pode estar louca da cabeça. Fiz porque era uma coisa do meu íntimo, que eu queria fazer, eu ia me sentir bem, e era em prol de toda a comunidade, e eu tava querendo o melhor de todos. Então, sempre quando a gente vai pegar uma coisa que é nossa, que a gente tá fazendo de coração, com pureza para aquele ato, para aquele ser... Por exemplo, uma outra coisa que eu fiz, tinha um bem-TV preso numa loja grande aqui em Santa Maria. Uns 3 dias preso, não conseguia sair da loja. Para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, e o bicho não tinha... não. Mobilizei todo mundo que eu podia, liguei para todo mundo para tirar o bendito do passarinho. Mas você tá se preocupando com um passarinho preso numa loja? É um ser vivo que tá ali e não consegue sair. Eu fiz pegarem para tentar tirar o bicho de lá. De noite o bicho saiu. Defender uma árvore que não tem que ser cortada, que não precisa cortar, uma árvore tombada na cidade. Vou lá, entro em contato e falo que tem que fazer mesmo e tô nem aí. Querem me achar que eu sou louca? Sou louca mesmo, então, pela minha razão, eu vou sempre pelo certo. Não tem problema se ficarem bravos comigo, se não gostarem de mim. Vai ter gente que me ama e vai ter gente que me odeia. E é assim, gente. Quando a gente sai da nossa zona de conforto de muitos, que para nós é o normal, de ver uma injustiça acontecendo com alguém e ir lá defender, a gente é taxada de louca. É ou não é? É que, na verdade, isso que tu traz, Aline, que é bem importante, é justamente todos nós temos ferramentas de luta, né, na vida. Todos nós temos as nossas armas, só que muitos não as usam por medo do julgamento. Mas a mim mesmo, quantas vezes as pessoas se Débora, tu é professora, Débora, tu é advogada, tu vai se preocupar, uma vez vai ficar batendo chicaca. Eu fiquei pensando, né? Que batendo chicaca é bater nas panelinhas, né? Vai ficar batendo chicaca em função do racismo, da violência, da discriminação. Para que se expor desse jeito? Para que fazer isso? Então tem gente que acha que é loucura, mas aí vem as pautas que a gente tem no sentido de vivenciar o nosso propósito de vida. Quando a gente está vivenciando o propósito de vida, que a gente acredita naquilo que a gente está fazendo, para muitos poderá ser loucura. Para você não é nada além do exercício natural daquilo que você está fazendo. Então assim, vamos fazer um grande evento voltado para, que nem o selo área antirracista. Mas Débora, para que criar isso aí? Isso aí tu vai se incomodar, isso aí vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Posso me incomodar? Posso. Vamos criar? Vamos criar. Vamos fazer? Vamos fazer. Vai ter repercussão positiva? Show de bola. Vai ter repercussão negativa? Tá valendo igual. Por quê? Porque tu causar estranhamento dentro da sociedade
também faz parte da vivência da gente. Mas pessoas assim são fiéis a si mesmas, né? Ah, claro. A Aos seus gente é modos de fiel pensar e aos agir. nossos sentimentos e é o que é certo e o que é errado. Não tem isso, tá, meio termo, quando é certo, quando é errado, é errado. E é importante a gente falar que a gente não está falando da loucura da psicopatia, né, Não, nós já gurias? falamos. Não, mas é bom frisar, por causa que a loucura, quando alguns são chamados de louco, tem pessoas que se ofendem, né? Porque acham que estão usando de forma pejorativa para ofender, no caso. Tu já foi chamada de Não, louca, mas cara? muitas vezes as pessoas chamam a gente de louca para ofender mesmo. Sim, sim. Mas acho que na maioria das vezes é pra ofender. É pra ofender. Assim, aquela louca da Deborah. justamente por esse inventando estranhamento. isso. E o que aquela guria baixinha quer fazer? Eu Isso tô- que a eu guria tô- louca fazendo? Não, eu tô pensando nas situações que me chamam de louca. Acho que me chamam mais de louca é justamente porque eu falo, e eu acho que eu não falo da melhor forma, muitas vezes, mas eu falo para algumas pessoas que, para a maioria, são Inatingíveis. inatingíveis, eu falo as coisas que eu penso. Não é porque é aquela pessoa que está ali, ou, independentemente, eu acho que as pessoas têm o direito de saber o que se fala, o que se pensa sobre elas. E eu acho que como eu quero que cheguem a mim as considerações do que eu ainda preciso melhorar, eu acho que as outras pessoas também merecem. Só que são coisas que se fala muito no corredor, são coisas que se falam pelas costas, maldosamente, mas olhar no olho e falar para a pessoa é uma coisa, principalmente para pessoas que são aquelas que às vezes não querem ouvir, que são fechadas, e eu falo mesmo, porque eu penso que se eu estou com determinadas pessoas nesta vida, para esta vivência, eu tenho um compromisso com a pessoa, e a pessoa tem comigo. Então, se a pessoa não gostou, se a pessoa não quer, é com ela. Eu vou dizer da mesma forma. E melhor que saiba vou por dizer ti do que da por mesma terceiros, forma. né? Então, nessa coisa, nisso eu acho que as pessoas, mas que louca, não acredito, falou isso? Falou. Eu também sou Mas assim. falou também. Mas falou. Então, por quê? Porque eu acho que se a gente, eu não acho que tenha caso. Eu acho que a gente tem o compromisso de levar para o outro aquilo que a gente vê, aquilo que chega para a gente que possa ajudá-lo. Eu gostaria que fizesse a mesma coisa comigo. Agora, se a pessoa não quer, mas isso não tem nada a ver comigo. Eu vou falar da mesma forma. Então, eu não tenho esse problema, e acho que aí está a minha loucura. Eu não tenho esse problema de, mas não falou, mas podia... Não, eu sempre vou falar. Eu sempre, e não vai, eu vou errar, vou acertar, mas sempre falando, sempre externando, sempre tentando fazer o melhor. Muitas vezes eu vou errar, mas nunca vai ser me omitindo. Então, acho que isso é, sim, a minha loucura. Acho que foi a Deborah que falou sobre... Em 30 segundos, que o programa já a questão acabou. do propósito de vida, né? Eu gosto muito de me perguntar, e às vezes quando a gente está assim informalmente, eu pergunto, você já parou para pensar qual é o teu propósito de vida? E se a gente não aproveitar aquilo que a gente acredita que seja, porque a gente está a cada dia tentando descobrir qual é o propósito da vida, né? Senão a gente... Tocou o despertador de não é o alguém meu, dizendo mas- que é a hora de terminar esse programa. Então, assim, autenticidade. Isso que tava no modo avião, desculpa. Fernando Barcelos Aline, eu ia dar uma colocou no mensagem celular de filosófica alguém, aqui. porque eu estava tentando acabar o programa e não estava conseguindo. Eu não me lembro porque eu coloquei esse despertador. Baita estratégia. Isso aí é a loucura do Fernando Barcelos. que combinou com a está Aline. participando deste programa. Essa é a melhor de todas as participações. A participação invisível que sempre você faz presente. Beijo grande para todos. Jogo de Cintura.